Pessoal, muito boa noite. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês por ter reservado esse tempo para estar comigo e com a nossa audiência, assim como com a doutora Mônica Alves. Gostaria de lembrar para vocês que o mês de julho é o mês voltado para conscientização e prevenção da síndrome do olho seco ou da doença do olho seco. Existem muitas terminologias. E eu não sei por que, Mônica, foi eleita a cor turquesa, né? Mas julho se chama julho turquesa. Então, mês voltado para a conscientização e a prevenção do olho seco. Ei, Gi, obrigado, viu? A Gi é nossa sócia amiga, sempre está dando uma força aqui da Ah, Gi, né? legal. E aí, eu gostaria, Mônica, de agradecer muitíssimo a sua presença. Eu sei que sua agenda é super apertada, você conseguiu reservar um tempinho lá na sua agenda. Eu vou bater um papo lá com o Charles e com a audiência dele. E eu Legal. gostaria de apresentar você para a audiência, pessoal. A Mônica é uma colega. A Mônica, ela fez, minha corrija se eu estiver errado, tá bom, Mônica? Ela fez graduação na Universidade Federal lá de Juiz de Fora. Oi. Então, você é mineira, Mônica, na verdade, ou não? Eu sou mineira do Ah, Triângulo Mineiro e eu ah, fiz tá. faculdade em Juiz de Fora, que é um outro canto de Minas, né? Ah, É mais perto do Rio, mas sou mineira, mineira mesmo, de raiz. mineira de raiz, joia. Aí depois você veio fazer sua residência aqui no Instituto Raskin, não é isso? Oi. Aí você foi para a Unicamp, fez seu doutorado, sempre voltado para a superfície ocular, principalmente com o olho seco, não é isso? E aí, Eu fiz finalmente, você... doutorado, eu fiz doutorado e pós-doutorado em olho seco e a maior parte das minhas linhas de pesquisa é em doença de superfície e especialmente em olho seco. Isso, acho que o seu pós-doc você fez lá com Milani, Em Ribeirão. na USP de Ribeirão Preto. Já concluiu, Mônica? Oi? Já concluiu o pós-doc? Já, o pós-doc foi em Ah, que bom. 2011. Já terminou, Já tal, que estou com coisa bastante tempo boa, tá. estrada. Já tenho aluno de pós-doc. Já tem aluno de pós-doc. E hoje você É, se dedica muito mais à pesquisa ou à parte clínica ou cirúrgica, Mônica? eu acho que está tudo muito dividido na minha vida. Eu acho que, Tá. inclusive, se alguém me perguntar o que, que eu escolho para fazer, se é mais pesquisa, ou se é mais clínica, ou se é mais cirurgia, eu não sei fazer essa resposta. Eu gosto muito dessas três grandes áreas e me realizo muito nelas. Joia, perfeito. Mônica, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença. Então, nós vamos conversar um pouco, um bate-papo. Mônica, assim, nossa audiência, às vezes tem colegas médicos, mas a grande maioria são pessoas leigas, pessoas não especializadas no assunto. E a nossa intenção, Mônica, é basicamente duas, tá? Compartilhar um pouquinho da nossa experiência e do nosso conhecimento e levar informação de qualidade para a população utilizando as mídias digitais. E em homenagem a Júlio Turquesa, nós vamos falar ao longo desse mês todo. Né? A gente vai falar sobre o Eu Sei, que você é a nossa primeira convidada, nossa convidada super especial, Ah, para a que gente bater legal, um que papo honra. sobre esse assunto. Muito obrigado por ter Obrigada aceito o pelo convite. convite. E é engraçado, Mônica, porque quando as pessoas escutam falar sobre olho seco, dizem, mas que estranho, né? E tem essa história do olho seco. Então, assim, a gente vai bater um bate-papo, fazer algumas perguntas, alguns comentários, você fique bastante à vontade para responder, mas é uma coisa bastante interativa, né, Mônica? Então, assim, eu estava pensando, antes de a gente falar sobre o olho seco propriamente dito, eu queria que você falasse para a gente o que é filme lacrimão, né? Porque a primeira camadinha que vem um pouquinho antes da córnea é o filme lacrimão, não é isso? E o filme lacrimão, então, está diretamente relacionado ao olho seco. Você consegue lembrar para a gente, por exemplo, de uma maneira bem simples, geral, a composição, o que é filme lacrimal, a composição do filme lacrimal e para que serve o filme lacrimal, Mônica? Se a gente for olhar assim, do que se compõe nesse fluido que é tão importante para a gente ter conforto dos nossos olhos, para a gente ter qualidade naquilo que a gente enxerga, se a gente for quantificar, a maior Ok, parte desse fluido é água. Mas não é água. água simples, né? É um fluido que tem muitos componentes que a gente tem circulando no nosso sangue também, onde a maior Sim. quantidade é água. Tem proteínas, enzimas, fatores de crescimento, mediadores de inflamação e de proteção. Então, Tá. eu costumo falar que se a gente está piscando e não está sentindo os olhos, se a imagem está nítida, clara e confortável, é porque a gente tem um filme lacrimal que está muito ok, que está muito certinho na Ótimo. sua composição e na sua distribuição. Tá. Joia, perfeito, excelente. Então, se por acaso a composição e a distribuição de alguma maneira estiver desequilibrada, é aí que se pode definir o que é olho seco. Então, você já falou o que é filme lacrimal.
tem alguma definição específica? Porque teve um monte de, de especialistas se organizaram ao longo do tempo, tentar encontrar uma definição, é meio complexa na definição deles. Isso é um aspecto muito interessante da doença do olho seco. Eu acho que poucas doenças, né, no nosso conhecimento médico, tiveram tantas revisões de conceito ao longo do tempo. Isso. Se a gente for olhar para os últimos consensos que foram realizados sobre olho seco, desde 95, a gente já teve aí umas 4 ou 5 definições diferentes. Por quê? Porque a ideia dos especialistas, quando eles querem definir a doença, é incorporar todos os aspectos que a hora que a gente lê lá, a gente fala, isso daqui define olho seco, isso daqui é uma característica dessa doença. Então, quando você pega uma definição médica para olho seco, está falando lá de inflamação, de homeostase, de inflamação, de superfície, de filme lacrimal, de mediadores. Tudo isso são termos técnicos para lembrar o especialista que ele tem que vasculhar o paciente, as características que estão ali naquele indivíduo, para saber se ele se define como olho seco ou não. Mas o que é olho seco para o paciente? Eu acho que a definição de olho seco para o paciente é quando ele sente os olhos. Quando a gente está piscando e tem conforto, você nem lembra que tem o olho, é porque está tudo ok. Quando o paciente lembra o tempo todo que está irritado, que está ardendo, que tem sensação de... Perfeito, Mônica. Excelente. Acho que essa é a ideia, essa linguagem que você deve ter usado. É uma das condições mais prevalentes na nossa prática clínica diária e os pacientes experimentam em intensidades muito diferentes os sintomas. Entendi, perfeitamente. Mônica, de uma maneira geral, costuma-se dividir ou classificar o olho seco em 2 grandes grupos, né? Isso, o tal do evaporativo e o não evaporativo. Tenta facilitar o nosso entendimento e dizer para a nossa audiência, assim, quando a gente pensa em 2 grandes grupos, o que seria, então, essa classificação? Quando você perguntou da composição do filme lacrimal, a gente pensa também em 3 camadinhas que a lágrima tem. A água, que eu falei que é o volume maior, tem todos esses componentes que eu falei, e ela é produzida na glândula lacrimal principal, que é uma glândulazinha que fica dentro desse ossinho aqui, mais ou menos nessa localização. A outra camada, que é a mais externa, é a camada de lipídios. Essa gordura, né, ela é produzida em glândulas que ficam na pálpebra, na borda da nossa pálpebra. De 20 a 30 glândulas, que são as glândulas de meibômio. Essa camadinha de óleo é a camada mais externa. É ela que não deixa a lágrima evaporar. Ela que ajuda essa distribuição, que tem que ser bem certinha em toda a superfície dos nossos olhos. E a terceira camadinha, ela é quase virtual, a gente chama de mucina, são pequenas moléculas que fazem a aderência dessa película lacrimal na superfície dos nossos olhos. Então, o volume maior é água, um pedacinho externo é óleo e tem a mucina fazendo essa conexão com a superfície do olho. Quando a gente fala que um paciente tem olho seco, esse olho seco pode ser ou porque ele não está produzindo essa camada aquosa. Mônica, está tendo um delay na tua apresentação. Isso, acho que a gente perdeu um pouquinho o contato com a Mônica. Vamos ver se a gente recupera. Ótimo. Muito bom. Obrigado, Margarida. Obrigado por estar conosco. Não tem problema, a Mônica saiu, mas daqui a pouquinho ela volta e aí a gente volta com o nosso bate-papo. Então, assim, relembrando para vocês que julho é o julho turquesa, é o mês de conscientização e prevenção do olho seco. A nossa convidada especial, além de você, é a doutora Mônica Alves, que ao longo de muitos anos tem feito muitas pesquisas envolvendo doenças da superfície ocular e do olho seco. E a gente estava falando um pouquinho sobre a lágrima, não é isso? Que é a parte que mais reveste externamente a córnea. E ela tem várias funções, né? Tem que proteger, tem que lubrificar, tem que manter essa superfície ocular o mais umedecida possível. Tem a função óptica, ela nos ajuda também a enxergar, não é isso? E quando o paciente, então, tem algum comprometimento em algum componente, e aí, Gessé, boa noite, como é que vai? Tudo bem, Kelly? Obrigado pela sua presença, viu?
quando você tem algum desequilíbrio nos componentes ou na produção da lágrima, você então tem um olho seco. Então, o olho seco nada mais é do que uma condição que se caracteriza por uma produção insuficiente ou uma perda. Lá vem a doutora Mônica. Ela está voltando. Isso, não tem problema. Essas coisas podem acontecer, acontecem geralmente ao vivo. É bom, tem que ser assim mesmo, tá bom? E tudo muito natural. Oi, Mônica! Bem-vinda! Gente, não sei o que aconteceu. Fui e voltei, fiquei aqui falando. Não tem problema não. Você estava falando, às vezes acontece. Eu acho que a conexão caiu, mas você acabou voltando. E a gente está falando sobre classificação do olho seco. Você está falando de alguns componentes, não é isso? A glândula, a parte mais externa, intermediária, pode continuar assim. Tá, desculpa, gente. Então, olha só, Tudo duas bem, grandes formas de olho seco. Ou porque a gente não está tendo a produção da camada aquosa, que é o volume maior da lágrima, e aí é olho seco por deficiência aquosa, o problema está aqui na glândula lacrimal. Ou se eu tenho uma produção normal dessa lágrima, mas ela está evaporando muito. E aí o problema é nas glândulas de meibômio, que produzem a camadinha de gordura. Eu costumo explicar para os pacientes que é assim, se você pegar 2 copos com água e em um deles você colocar uma camadinha de óleo, colocar no sol de meio-dia de um dia de verão, aquela água que está no copo que não tem o óleo, ela evapora. Aqui tem o óleo, ela fica preservada. É isso que acontece na superfície dos nossos olhos. Então, eu posso ter um olho seco porque eu não produzo ou porque está evaporando muito, porque não tem essa camadinha de lipídio. E esse subtipo do olho seco evaporativo é o mais frequente que a gente vê nos nossos pacientes. É o que acomete os jovens, é o que está relacionado à exposição ambiental, né? Quando a gente fica muito tempo na tela de um computador, quando o tempo está úmido, como essa época do ano, essa camadinha lipídica que se perde, a gente começa a ter sintoma de olho seco. Olha que assunto interessante, Mônica. A gente já tem 2 perguntas de audiência. A primeira é o seguinte: é possível você ter olho seco somente em um olho? E ele, em seguida, está perguntando o seguinte: você gostaria de saber se a menopausa pode ser uma das causas de olho seco? Ah, legal. Eu vou começar respondendo de um jeito bem amplo isso. Tá. Quando a gente fala de fatores de risco para uma doença, ou seja, condições próprias daquele indivíduo, medicações que ele toma, doenças que ele tem, ou fatores externos a ele que desencadeiam uma determinada doença, quando a gente fala de fator de risco para olho seco, tem uma lista imensa de fatores de risco. E a gente começa fazendo o diagnóstico de olho seco exatamente aí, perguntando para o paciente o que ele tem de doença sistêmica, de condições oculares, como, por exemplo, o uso de lente de contato, cirurgias prévias no olho, né? Se ele toma alguma medicação que pode desencadear olho seco. Então, a menopausa, por exemplo, é um fator de risco para olho seco. Então, quem perguntou se menopausa está associado, está sim. O número de mulheres que têm olho seco é 2 vezes maior do que o número de homens na grande maioria dos estudos populacionais. Por que isso? Porque a gente tem receptores para esses hormônios que estão relacionados à menopausa nos nossos olhos e nessas glândulas que a gente mencionou lá que produzem os componentes da lágrima. Então, esse é um fator de risco. Isso pode levar... O que pode levar um paciente a ter olho seco em um olho só? Aí vai pensando em condições que podem afetar um olho só. Doenças cicatriciais, queimaduras, isso já é muito mais raro, né? Em geral, a gente tem condições que afetam os 2 olhos. Doenças sistêmicas, como, por exemplo, doença reumatológica, diabetes, a menopausa, medicações, cirurgias oculares e assim por diante. Você vê como é um assunto extremamente interessante, ele desperta muito interesse e perguntas da audiência. Teve uma pessoa que perguntou aqui, eu sou usuário de lente de contato. Lente de contato, a gente acha que estava aqui no meu script também, tá bom, a gente conversar sobre isso, mas eu vou antecipar um pouquinho. Às vezes foge um pouquinho essa ordem. Mas assim, ele é usuário de lente de contato, usa ele tempo, ele não falou que tipo de lente de contato, nem falou com que frequência ele utiliza. Mas eu só disse isso, eu sou usuário de lente de contato, uso bastante, quero saber se a lente de contato pode causar olho seco e nessa condição o que é que eu tenho que fazer? A gente continua os nossos inscritos. Isso é legal, é assim. Sim, lente de contato é um fator de risco para olho seco. Isso não quer dizer que não vamos usar lente de contato, senão a gente vai ficar com olho seco. Não, não é isso. Mas a gente tem que entender que quando a gente coloca uma lente de contato ali,
aquelas 3 camadinhas do filme lacrimal, elas são quebradas por essa lente de contato. As Perfeito. lentes de contato, algumas delas ainda absorvem a água do filme lacrimal, então elas ressecam a superfície. Outra coisa que pode acontecer é que, para a gente tolerar a lente de contato na superfície, a inervação diminui um pouquinho o seu limiar de estímulo. Então, para a gente tolerar, a gente sente menos a superfície. E é essa sensibilidade do que está acontecendo na córnea que manda um recadinho para a glândula lacrimal secretar mais lágrima. Então, a gente diminui essa informação de continua jogando lágrima na superfície do olho, né? Ou seja, a informação para a glândula produzir a lágrima. Então, é um fator de risco, sim, mas nem todo mundo que usa lente de contato vai ter olho seco, mas a gente tem que estar muito atento em quem usa a lente de contato, de lubrificar bem o olho, de cuidar das glândulazinhas lá que produzem o óleo, para elas ficarem funcionando bem. E aí você vai poder usar a sua lente com muito conforto. Só para a gente completar um pouquinho, lente de contato pode ser também um tratamento para olho seco. Tem pacientes que têm a superfície tão ressecada que cada vez que ele pisca, ele sente desconforto. E aí, às vezes, a gente coloca lentes de contato para proteger esse atrito. Joia, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, espero que dê tempo, viu, Mônica? Sobre o tratamento do olho seco, né? Doutora Luciene Barbosa, muitíssimo obrigado pela sua presença. A Lu está conosco, viu, Mônica? A Lu é uma autoridade. A Lu sempre pode, ela sempre está nos prestigiando também. Obrigado, viu, Lu, pela sua presença. Bacana. Mônica, a gente consegue falar, não sei se a gente consegue. A Lu é super gente boa, é muito querida por todos, né? O que a gente pode falar um pouquinho de epidemiologia? Porque a gente sabe que existe mais ou menos, Mônica, olha só, 18 milhões de brasileiros aproximadamente são portadores de olho seco, né? É muito comum no sexo feminino, na fase mais avançada da vida. O que a gente pode mais destacar importante para a gente levar informação de qualidade para a nossa audiência sobre essas questões que envolvem a epidemiologia do olho seco, Mônica? A gente fez lá na Unicamp o primeiro estudo epidemiológico de olho seco na população brasileira. Então, a gente fez com questionários, perguntando para as pessoas se ela tinha um sintoma. E a gente distribuiu em todas as regiões do Brasil, porque a gente queria entender também os fatores ambientais. Como eu falei, a lista é grande, então, obviamente, que os fatores ambientais contam aí também. Então, uma prevalência geral que a gente viu nesse estudo foi de 12,8%. Se a gente multiplica isso pela população, dá esse número exorbitante aí, né? Exato. Vários fatores a gente perguntou e analisou nessa pesquisa também, e eles batem com aquilo que a gente vê em outros estudos populacionais e que a gente vê também na nossa prática. É mais comum em mulher, paciente que tem doença reumatológica, algumas doenças, e essa prevalência foi diferente nas regiões também, onde era mais úmido, tinha mais olho seco, onde é mais quente, tinha mais olho seco, e assim por diante. Então, tem todos esses fatores e tem muita gente circulando por aí com sintoma de olho seco. Algumas a gente já fez diagnóstico e estão tratando, outras tantas não. Mônica, quando a gente então pensa... E aí, doutor Renato Passos, boa noite, bem-vindo. Quando a gente pensa então em fisiopatologia do olho seco, na verdade o olho seco é uma doença multifatorial, né? E no final das contas a gente tem um desequilíbrio. Ou não está produzindo de maneira suficiente, ou os componentes não são produzidos de maneira adequada. E caracteriza a doença do olho seco. É esse o teu entendimento ou tem mais alguma coisa para ser falada sobre, de maneira bem simples sobre fisiopatologia do olho seco? A lágrima está ali para proteger a superfície, né? Isso, então, se ela não está adequada, dependente de estar produzindo ou está evaporando, cada vez que a gente pisca, a gente vai gerar um atrito muito maior das estruturas, porque não tem o filme lacrimal ali para lubrificar. Esse atrito gera inflamação. Esse é o pilar dos mecanismos da doença. Então, é muito frequente o paciente entender assim: eu tenho olho seco, então eu tenho que lubrificar. Aí ele fica só pingando lubrificante e o sintoma não passa. Se aquela superfície está muito inflamada, a gente tem que dar passos no tratamento, além de só repor a lágrima. E olhar se essa superfície está inflamada é um desses pontos, eu acho que talvez o ponto principal que a gente tem aqui. Muito bem. Mônica, vamos pensar um pouquinho em diagnóstico, tá bom? Então, o paciente chegou no seu consultório. Olá, doutora, como é que vai? Tudo bom? Tudo bem?
E porque, em que posso te ajudar? Olha, doutor, meu olho está coçando, queimando, ardendo. Sabe uma coisa que eu acho interessante, que eu queria que você esclarecesse para a gente? Não é tão raro o paciente de olho seco se queixar de lacrimejamento. Como é que eu acho que essa é uma perguntinha, essa perguntinha é de praxe, né, Mônica? E os Essa pacientes é perguntam, ótima. doutor, como é que eu tenho um olho seco e meu olho está lacrimejando? É. Mônica, revela esse mistério para a gente, por favor. Isso é muito interessante. É assim, esse mecanismo de proteção que o filme lacrimal faz na superfície dos nossos olhos, ele é tão complexo e tão completo que até o paciente ter sintoma, existem várias coisas que vão acontecendo ali para tentar compensar essa deficiência lacrimal que está acontecendo, né? Então, um desses mecanismos de proteção que o nosso olho tem é estimular a glândula lacrimal a produzir mais água, mais fração aquosa. Então, a gente tem olho seco não é só porque a lágrima está num volume menor, ela tem que estar numa composição ideal também. Então, se só tem muita água ali, não tem óleo para segurar, não tem mucina para aderir, essa água que está sendo jogada para produzir, para proteger a superfície, começa a escorrer, a lacrimejar. Só que a hora que a gente examina os olhos desse paciente, a gente vai ver os sinais de olho seco. E aí vai a gente explicar para o paciente que aquele lacrimejamento, que é a queixa principal dele, é de uma doença que chama olho seco. Aí o paciente fala assim, não, a senhora não entendeu nada. Eu não falei que meu olho está seco, eu falei que ele está molhado. Aí a gente tem que explicar que existe o olho seco molhado, né? Que o sintoma de lacrimejamento é um sintoma de olho seco. Mas ele é um reflexo. É um momento em que esse complexo todo da superfície do olho do filme lacrimal está tentando se ajustar para proteger essa superfície que é tão importante, que é a córnea. Tá bom? Perfeito, Mônica. Excelente. Olha só, eu estava aqui pensando, Mônica, que eu fico aqui imaginando por que a doença do olho seco, ela requer tantos testes diagnósticos, tá bom? Existem testes de diferentes naturezas, né? Isso que a gente utiliza. Eu queria saber na tua prática, do teu dia a dia. Então, você está com um paciente que tem no exame oftalmológico, ele sugere realmente um olho seco, e aí você então quer, sei lá, dar um diagnóstico mais de qual a natureza do olho seco. Então, assim, na tua rotina, quais são os testes diagnósticos que você usa mais frequência e por quê? Olha que coisa interessante que é essa doença, né? Quando a gente fala de estudos sobre números de olho seco, né, que a gente acabou de comentar, de estudo epidemiológico, a grande maioria dos estudos epidemiológicos faz diagnóstico de olho seco com questionário de sintoma. Então, a partir do momento que eu pergunto para o paciente se ele tem sintoma ou que ele entra no meu consultório falando que tem sintoma, eu já posso fazer diagnóstico de olho seco. Porque só o sintoma já é um fator para a gente ter, já é um critério para diagnóstico. Isso. A gente tem um monte de teste, como você falou. Isso, o que significa isso? Quer dizer que a gente tem um monte de jeito de avaliar, uns mais simples, uns mais complexos. Mas que a gente não tem nenhum que seja o que a gente chama de padrão ouro. Que é igual, por exemplo, a glicemia para o diabético. Eu vou lá, colho sangue, meço e tá ali. A glicemia está alterada, esse paciente é diabético. A gente não tem esse teste para olho seco. Então, a gente usa corantes para colorir a superfície do olho, o filme lacrimal, para saber se ele está estável, se ele está baixo no seu volume ou se ele está irregular na sua distribuição. A gente tem fitinhas que a gente encosta ali que vão absorvendo a lágrima por um determinado período de tempo. E aí a gente tem uma ideia da secreção da lágrima, ou seja, do volume de lágrima que aquele paciente tem. E a gente tem um monte de aparelho hoje no mercado, né? Até pouco tempo não tinha nenhum, hoje a gente tem várias opções. E esses equipamentos, né? A oftalmologia é uma especialidade muito tecnológica, eles conseguem ver o tamanho da camada lipídica, o tamanho da camada aquosa, quantas vezes o paciente está piscando, ou seja, como é que é a renovação da lágrima, quanto tempo a lágrima fica estável na superfície sem se romper, que é uma questão do olho seco evaporativo. A gente consegue ver com câmeras específicas infravermelho todas as glândulazinhas de meibom, como se fosse uma radiografia da pálpebra, e a gente vê
como estão essas glândulas que produzem a camada lipídica. Então, tem muita coisa para a gente fazer. A gente pode se respaldar só numa coisa simples, que é uma pergunta sobre sintoma, ou a gente pode investigar muito profundamente cada detalhe da superfície do filme lacrimal desses pacientes. Joia, Mônica, perfeito. Ok, então você recebeu o teu paciente no consultório, você então fez o exame oftalmológico, pediu os exames complementares, então você tem um diagnóstico de olho seco. Vamos pensar no tratamento. A gente poderia dividir o tratamento em dois grandes grupos, certo? O tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Inclusive, o tratamento clínico envolve mudança de comportamento, não é isso? Então, compartilha conosco como é que é a tua rotina, como é que você trata os pacientes, independentemente do olho seco. Vamos pensar olho seco leve, moderado e grave, do ponto de vista clínico, depois a gente vai esmiuçar um pouquinho o cirúrgico. É mais ou menos assim que a gente vai pensando mesmo, né? Esses consensos sobre olho seco, eles fizeram também esquemas, fluxogramas que a gente chama, de aonde a gente vai classificar aquele paciente e qual passo eu tenho que dar para proporcionar uma melhora para essa condição, que é a estratégia de tratamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer não é remédio, não é cirurgia, não é colírio, não é remédio para tomar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é orientar o paciente, educar o paciente sobre a doença. Por quê? Porque tem várias coisas no dia a dia dele que vão desencadear ou vão piorar esse sintoma e que não estão em frasquinhos de colírio. Então, se eu fico muito tempo no computador, eu abro mais o olho, eu pisco menos. Então, tem coisas da própria posição da tela ali que auxiliam a melhorar os sintomas. O ambiente, o impacto do ambiente, se está na frente do ar-condicionado, se é uma época mais seca. Entender que se esse paciente tem uma disfunção das glândulas que produzem o óleo, ele tem que cuidar dessas glândulas todos os dias, fazer a limpeza dos cílios, fazer massagem nessas glândulas, fazer compressinha morna. Então, o primeiro passo é educação sobre a doença. Entender o que é, por que é e o que ele tem que fazer no dia a dia que não é remédio, mas que vai precisar ter uma mudança de hábitos. Depois, isso vale para todas as formas de olho seco, desde a forma leve até a forma grave, é repor essa lágrima que está ali, que não está se formando direito, que está levando a sintoma. Então, quando eu pingo um colírio lubrificante não é tudo igual, e não é a água, né? Eles são desenvolvidos e estudados ali e tem componentes, às vezes, muito específicos para cada tipo de olho seco, para cada manifestação que o paciente tem ali. Se o paciente tem que usar muitas vezes por dia, é importante que ele não tenha conservante. Se é olho seco evaporativo, talvez seja interessante ter uma molécula de lipídio. Se tem defeitos na córnea por causa desse ressecamento e desse atrito, existem lubrificantes que ajudam a cicatrizar a superfície. Então, educar e lubrificar. São as duas primeiras formas de tratamento. Depois, entender se está inflamado, como é que é essa inflamação e tratar essa inflamação, né? Aí a gente tem colírio, a gente tem coisas, medicações para tomar, tudo isso que tem ação anti-inflamatória. Depois, eu acho que olhar especificamente pequenas condições que podem ser mais prevalentes em um paciente do que em outro. Alterações da pálpebra, por exemplo, do fechamento dos cílios, do piscar, né? Em formas mais graves da doença, a gente também vai passando todos esses itens que eu falei. Então, um lubrificante, por exemplo, numa forma leve, eu posso usar um lubrificante com conservante, um lubrificante mais simples. Numa forma grave, ele já tem que ter outra composição. Às vezes, a gente tenta até reposições de soluções biológicas, como o plasma e a saliva, né, que são mais próximas da lágrima, que é o soro autólogo. Então, tudo vai depender da gravidade da apresentação que aquele paciente tem. Eu tô lendo aqui. Camila... Não, tranquilo. A Camila está... oral. Consegui pegar. Isso, exato. Legal, Camille. Obrigada. Camila é uma grande amiga também. Medicação oral, depende da medicação oral. Então, por exemplo, anti-inflamatório, uma classe que a gente chama de corticoide, é ótimo para tratar a inflamação. Às vezes a gente pinga gotinha do corticoide se é leve, se o paciente está bem controlado.
Mas tem algumas doenças sistêmicas, como a doença reumatológica, a síndrome de Sjögren, a artrite reumatoide. Essas doenças são sistêmicas, o olho é só uma manifestação. E aí a gente tem que dar uma medicação oral, um corticoide, nesse caso, ou um imunossupressor oral. O que mais que tem de medicação oral para a gente usar no paciente com olho seco? As suplementações de ômega 3, elas têm uma ação anti-inflamatória e elas modulam aquele olhinho que tem que estar lá na glândula. Então, tem várias formulações, algumas delas muito específicas para olho seco, né? Então, é uma terapia adjuvante oral que a gente usa para esses pacientes. Existem antibióticos que a gente pode usar também oral, principalmente quando o paciente tem doença inflamatória da pálpebra, que acomete aquelas glândulas que produzem o óleo. E aí a gente precisa desse tipo de medicação. Então, em geral, são em condições graves, moderadas para graves, ou em condições que afetam a borda da pálpebra. Aí a gente usa a medicação oral, porque o que pinga não chega bem lá. Existem situações, Mônica, que o tratamento clínico às vezes não é suficiente, mesmo você lançando mão de lubrificante, sem conservante, corticoide, imunomodulador, às vezes você precisa tomar remedinho para o boca, como você falou, corticoide, às vezes imunossupressor para tentar controlar a doença sistêmica, mas às vezes a gente precisa lançar mão de recursos cirúrgicos. Na tua rotina, você tem assim, um escalonamento que você faz, como a oclusão do ponto lacrimal, tassorrafia. Você é adepta da luz pulsada e aquela massagem palpebral, mano, que é muito diferente de uma massagenzinha que a gente orienta os nossos pacientes. Como é a tua rotina no dia a dia? Isso é legal. É assim, esse arsenal terapêutico de procedimentos, né, a luz pulsada, a pulsação térmica, são modalidades muito recentes que entraram na nossa vida para tratar os pacientes e tem realmente trazido muito benefício. Porque a disfunção das pálpebras, antes a gente falava assim, lava os cílios com shampoozinho neutro diluído. Mas assim, isso não é próprio para o olho, o paciente tem dificuldade de lavar ou de encostar qualquer coisa no olho, principalmente porque o olho está inflamado, está doendo, né? Está seco. Né? Então tem o receio do paciente de mexer também né, nessa borda da pálpebra. Então, esses procedimentos, eles estão muito indicados, a luz pulsada e a pulsação térmica. Não são cirurgias, são procedimentos. Então, a gente aplica luz intensa pulsada, ou a gente tem aparelhinhos que aquecem a beiradinha da pálpebra e fazem a expressão daquelas glândulas. Isso é bem bacana. Precisa entender muito bem se é a condição desse paciente e como estão essas glândulas. Lembra que eu falei que tem um aparelhinho lá que é igual fazer uma radiografia da pálpebra, que é a meibografia? Ali a gente vê se tem glândula, se não tem, se ela está obstruída, se eu posso estimular e tratar para melhorar a condição do paciente. Outras opções cirúrgicas, por exemplo, a tarsorrafia que você falou, né? O que é isso para quem está aí dos pacientes? É quando a gente costura um pedacinho da pálpebra para proteger essa superfície, para ajudar a cicatrizar, porque ela está muito escoriada, muito machucadinha, muito arranhada por causa do ressecamento da superfície, né? Então, a gente, às vezes, tem que fechar a pálpebra com um pontinho para poder proteger e esperar essa superfície cicatrizar. Então, a tarsorrafia a gente usa talvez em casos mais complexos, mais graves, né? A gente precisa fazer isso para proteger e essa superfície ela conseguir cicatrizar melhor. Existem enxertos que a gente pode fazer de membrana amniótica, de mucosa oral. Tudo isso são técnicas para quadros mais graves, para doenças sistêmicas associadas, né? E a última coisa que você falou aí, me perguntou, foi o plugzinho de tampar o canal da lágrima, né? Então, imagina que está produzindo pouco e essa produção sempre lava a superfície e cai no canalzinho da lágrima aqui nesse cantinho. Então, se está produzindo pouco, eu tampo a saída ali para poder ficar mais tempo essa lágrima ali. Óbvio que a lágrima do paciente é melhor, ela é mais fisiológica do que um colírio que eu vou pingar. Porém, se essa superfície está muito inflamada, esses mediadores, essas substâncias que causam a inflamação, estão nessa lágrima. Então, se a superfície está inflamada, a lágrima está inflamada, eu tampo o canalzinho, essa inflamação fica mais tempo na superfície também. Então, o plug, ele pode ser uma boa opção, desde que o paciente tenha alguma produção aquosa
e desde que a Tá. superfície não esteja inflamada, tá? E ela Perfeito, pode é ser assim uma boa mesmo. opção. Mônica, você vê como o assunto é interessante, o tempo passa rápido, a gente nem percebe. Eu só queria um comentário teu, depois eu tenho um exercício difícil para você, de resumir tudo isso em 2 minutinhos. Quando você pensa no futuro, daqui para frente, como é que você, uma super especialista em olho seco, consegue ver perspectivas dessa doença a curto, médio e longo prazo? Genética, de alguma maneira, vai influenciar no diagnóstico, no tratamento dessa doença? O que é que a gente poderia esperar no futuro? Sei lá, inteligência artificial pode, de alguma maneira, ajudar a gente a manipular um pouco melhor essas condições? O que é que a gente vê de perspectiva nessa questão? Eu acho que a perspectiva futurista mais legal que eu vejo para lágrima, não vou nem falar do olho seco, vou falar Não. da lágrima, né? Eu acho a gente estuda muito isso, né? Eu e vários pesquisadores estão aí tentando descobrir. Imagina que a gente faz muito diagnóstico colhendo a amostra do sangue dos pacientes, né? Colhendo Isso. amostras de tecidos do paciente. A lágrima é muito fácil de coletar. Você coloca um Exato. papelzinho ali para fazer um shimmer e está ali toda a composição da lágrima. Tudo Uhum. que tem na lágrima daquele paciente está ali. Então, eu acho que o mais futurista que eu imagino seria encostar um aparelhinho ali que captasse um pouquinho dessa lágrima e a gente conseguisse fazer a Tá, leitura dessa composição e tá, identificar o tipo de olho seco, uma doença de tá. base associada. Acho que isso seria muito bacana. A outra coisa é a gente descobrir formas, existem já alguns colírios, não no mercado brasileiro, mas fora, que aumentem a secreção natural das nossas lágrimas, né? Que são os secretagogos. Porque a gente está repondo o que a gente perdeu, mas o legal seria a gente Uhum. estimular a lágrima fisiológica que a gente produz na sua composição. Essa seria o mais Uhum. interessante. Então, eu acho que está andando muito por aí, né? Está caminhando muito por aí. Moniquinha, a gente está quase acabando. Eu queria que você tentasse em 1 minuto. Olha só que desafio eu tenho para você, tá? Ah, meu O que é Deus. olho seco? Quais são as classificações? Um pouquinho só de epidemiologia, fisiopatologia muito rápido, diagnóstico e tratamento. Fala para a gente guardar essas informações. Eu vou falar assim: se você está sentindo o seu olho irritado, Isso. procure o seu oftalmologista. Que aí ele vai ver tudo Joia. isso, vai te explicar e vai te orientar sobre o olho seco. Mas olho seco é isso, é você piscar e sentir desconforto, é porque tem alguma Tá. coisa que não está legal. E aí é importante a gente não menosprezar esse desconforto, procurar um Tá. especialista para entender o que está acontecendo e tirar todas essas dúvidas. O que eu tenho no meu ambiente, na minha vida, que está levando o meu olho a ficar desconfortável, né? Tá. É, Perfeito. Colírio não é tratamento, colírio não é tudo igual. Entendo que você está pingando Tá. no seu olho. Me dói o coração quando o paciente fala assim, eu falo, você usa alguma medicação nos olhos? Ah, não, eu pingo só um colírio. Só um colírio é um monte de coisa, né? Então, se você vai Exatamente. pingar alguma coisa nessa superfície que é tão preciosa, que vai se misturar com a sua lágrima, que é tão complexa e tão preciosa, saiba o que você está pingando e procure entender dessa medicação, peça o seu médico para te explicar. Diagnóstico, eu falo para os meus pacientes que é assim, dá sempre uma notinha para o seu desconforto, porque ali você vai ter um sinal do que está acontecendo. Então, quando eu vou Ok. começar um tratamento para o paciente, eu falo assim, me dá uma nota de 0 a 10, por tanto que o seu olho está te incomodando hoje. Isso é um jeito da Tá. gente entender também se o tratamento está ok, se o ambiente está Uhum. ok ou não, né? Então, preste atenção nesses sinaizinhos aí que o próprio olho da gente dá. Né? Você entra num shopping com ar-condicionado super Sim. alto, dói, incomoda, arde, né? Então tá aí, tá seu olho falando que alguma coisa está acontecendo. Tá aí a sua lágrima te dando essa resposta. Será que eu Mônica, para a resumi? gente encerrar, você resumiu, foi super bem, é isso mesmo. Olha só, a gente tem um monte de pessoas, e algumas devem ser portadoras de olho seco, mas se alguém precisar te encontrar, deixa então aqui registrado o teu endereço digital, o teu endereço de consultório, que se alguém precisar passar em consulta contigo, como é que ela faz? Legal. Vai procurar lá no site, doutora Mônica Alves tem um site. Ok. Doutora Mônica Alves tem no Instagram também. E a gente tem aqui em Joia. Campinas uma clínica agora que é só para diagnóstico e tratamento de olho seco, que é a Nossa, que Cetos. legal. Clínica Tá. especializada no tratamento do olho seco. Lá, eu e mais 3 colegas que só estudam olho seco,
A gente Tá, tem né? tudo para diagnosticar e tudo para tratar. Não é um consultório oftalmológico. Lá a gente só fala de olho seco. Então, tem no Instagram também, @cetos, Tá bom. CETOS, olho seco. Tem também no meu Instagram e tem também no site, cetos.com.br. Joia, perfeito. Mônica, muitíssimo obrigado. Foi bastante esclarecedor. Eu amei, foi muito legal. Ah, A gente teve legal. uma interação Adorei grande. também. Foi legal. Olha só, então eu já deixo um encontro marcado para julho de 2023, tá bom? Quando a gente for falar do Combinado. próximo Júlio Turquesa, você já está convidada previamente para a gente ter esse momento. E eu gostaria também de Ok. agradecer muito a nossa audiência, foi um tempo muito bom, rico. Lembrando que a nossa intenção é sempre compartilhar informação de qualidade. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo, pessoal. Clica lá no joinha, clica no sininho, dá o seu ok. Você tem os endereços eletrônicos do meu da doutora Mônica, a gente está à disposição para te ajudar. Mônica, muito obrigado. Foi um prazer muito grande estar com você. Foi muito legal. E a gente vai se falando, tá bom? Obrigada, Obrigado, Thiago, pelo pessoal. convite. Obrigada a todo mundo Foi que um acompanhou a prazer. gente. Beijo grande. Beijão. Boa noite. Muito Tchau. obrigado. Tchau, tchau.